Olá pessoal, estamos de volta aqui em prosseguimento então às discussões relacionadas ao advogado empregado. Nós temos as seguintes questões. Em primeiro lugar, nós temos aqui o piso salarial, como eu já disse, a independência funcional, e aqui nós estamos falando de jornada de trabalho, tá? A jornada de trabalho, só para recordar, 4 horas diárias, 20 horas semanais, com a ressalva do que? Da dedicação exclusiva, como nós já vimos, então que aí o advogado vai cobrar um valor maior por estar inteiramente à disposição para a empresa relacionada à sua atividade, ok? Muito bem. Neste caso, o período de trabalho ele é considerado todas aquelas horas em que o advogado está sob as ordens, aguardando ou executando essas ordens para o seu empregador, tá? Sejam elas no escritório, sejam elas em atividades externas. Muito bem. E se o advogado estiver em atividades externas, inclusive, ele tem direito, diz o estatuto, às despesas com transporte, hospedagem e alimentação. E aí, nesse caso, transporte, hospedagem e alimentação. Muito bem. Nesse caso, ele vai ficar então à disposição do seu empregador, que vai, olha, liga lá para o fulano, preciso resolver isso aqui, liga lá para o fulano, preciso resolver aquela outra situação. Então, todo esse tempo que ele fica, seja no aguardo de ordens, seja executando essas ordens, então, neste caso, ele vai, essas horas serão computadas, tá? E aí fica essa situação bem fixada como circunstâncias diferenciadas da CLT. As horas trabalhadas pelo advogado que excederem a jornada desse horário serão remuneradas por um adicional de 100%, ou seja, a hora extra do advogado vai ter um acréscimo de 100% sobre o valor da hora normal. Então, se ele recebe 5 pela hora normal, ele vai receber 10 pela hora normal. Então, ele vai receber em dobro, né? Pela hora trabalhada, essa parte excedente é maior. As horas trabalhadas também noturnas, consideradas das 20 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, terão um adicional de 25%. Então, também nesse caso, é garantido ao advogado mais este adicional. E, além disso, nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Então, aqui nesse caso, vamos imaginar que o advogado venha a trabalhar pessoalmente para o seu empregador, e aí nesse caso, então, ele vai perceber aí os honorários de sucumbência que serão pagos e aí resolvidos para ele, tá certo? No caso dos honorários de sucumbência, se o advogado for empregado de sociedade de advogados, esses honorários de sucumbência são partilhados entre ele e a sociedade na forma estabelecida no acordo que for feito, né, na forma que eles foram tratados. Como é que funciona isso? E vocês já sabem como que funciona isso. Nós temos o seguinte aspecto, né? O advogado empregado, ele vai ter ali o seu lugar no escritório de advocacia, ele vai trabalhar, ele vai fazer e vai desenvolver o seu trabalho, e evidentemente que ele vai usar de toda a estrutura desse escritório de advocacia, não é? Para poder exercer a sua profissão. Ele vai ter as suas causas, ele vai ter a sua independência funcional, ele não é obrigado a assinar nada que ele não queira assinar, não é? E aí as causas que serão dele, evidentemente porque a procuração, nós já vimos que ela é uma procuração, ela é individual, esse advogado vai desenvolver toda essa atividade e, tendo sucesso, na hora que ele for
na hora que ele for receber os seus honorários, evidentemente os de sucumbência, que nós vamos ver já já como eles funcionam, os honorários de sucumbência então vão ser divididos. Então os resultados desse advogado serão divididos com a sociedade de advogados. E aí vai depender do acordo. Olha, 70% para você e 30% para o escritório, não é? 60% para você e 40% para o escritório. Então, dependendo das causas que o advogado conseguir trazer para o escritório, evidentemente o escritório também vai ter uma participação nessas circunstâncias, tá? E por quê? Porque há uma troca, e essa troca que considero muito produtível, porque um advogado às vezes está no início da sua carreira, e vocês brevemente estarão aí no início da carreira de vocês, vocês vão poder ingressar no escritório de advocacia, levando os clientes, fazendo esse trabalho, né, relacionado aí ao escritório, usando do nome do escritório, que já vai ter aí já vai ter um nome aí, já vai ter um caminho, já vai ter um trabalho a zelar, não é? E aí você se aproveita desse nome, dessa carteira de clientes e tudo mais, evidentemente que você está usufruindo. O preço por você usufruir dessas circunstâncias, evidentemente que é o rateio dos honorários que você auferir nos processos em que você trabalhar. E aí, no caso, você vai ter exatamente essa circunstância, essa sistemática aí, para poder fazer aí uma contraprestação para o escritório que cede a você exatamente essas circunstâncias, não é? Então é importante que nós saibamos exatamente essas vertentes. A primeira delas é que o advogado empregado que vai participar de uma sociedade de advogados, ele está usando esta estrutura, esse nome da sociedade, essa estrutura da sociedade e os clientes que já estão vinculados a essa sociedade de advocacia, tá certo? E, de outro lado, as vantagens, né? Ou seja, as causas que ele ganhar, as causas que ele tiver a sua sucumbência garantida, ele vai então partilhar com a sociedade de advogados, e isso fica estabelecido em acordo quando esse advogado for contratado, ok? Então, pessoal, em relação a isso, um grande abraço para vocês, e nós voltaremos aqui para falar depois dos assuntos subsequentes, falando de honorários advocatícios, depois impedimentos, incompatibilidades e assim por diante, ok? Um grande abraço para vocês então e até já.